Olá, boa noite. Esperar o pessoal chegar. Boa noite, pessoal. Os que estão chegando, respondam, tá tudo ok? Iluminação, voz, estão me ouvindo bem? E aí, pessoal? Tá tudo ok? Boa noite, Esther. Bem, pessoal, tudo ok. Obrigada. Vamos iniciar a nossa live da noite, como eu prometi para vocês, né? Vamos falar sobre esse tema, delicadeza nas redes sociais, tá? Foi uma live meio surpresa, né? De imediato. Por quê? Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Bom, vocês acompanharam, quem estava hoje de tarde acompanhou aqui, né, a situação, assim, nos meus stories, eu coloquei a respeito das pessoas que chegam e são, de certa forma, rudes ou invasivas, né, e que tem essa dificuldade de se manifestar. Bom, a questão toda desse tema, ela é muito pertinente porque tem que haver um discernimento do que é sugestão, brincadeira, do que é ser invasivo. É muito complicado aqui num lugar onde a maioria da comunicação é escrita, a gente conseguir expressar mais corretamente, mais claramente, e às vezes as palavras ficam meio truncadas ali no meio, e algumas maneiras das pessoas se expressarem fica ruim, né? Fica desagradável, fica deselegante. Então eu queria conversar com vocês sobre este tema. Como podemos nos expressar sem ferir o outro? Como ser mais delicada, principalmente nas redes sociais. E por que nas redes sociais? Por que eu vim falar das redes sociais? Porque a maior forma de comunicação atualmente são as redes sociais. Boa noite, Ingrid. Então eu vim aqui conversar com vocês sobre este tema, né, da delicadeza. A gente conversa muito nas redes sociais e rola muita confusão, rola muita animosidade, né? Por quê? Porque as pessoas muitas vezes não sabem como se expressar. E na vida isso está acontecendo. É um fenômeno social onde as pessoas esqueceram a delicadeza, a gentileza e o trato social. Atualmente tudo virou frescura. Atualmente as pessoas acham que é bobagem. Por quê? Porque nós somos uma sociedade hedonista. É uma sociedade que as pessoas são criadas para pensar só em si. Busque o seu prazer. Se não serve, descarta. Troca logo, né? Vai ser feliz, mas não sabe nem o que é ser feliz. Então, às vezes estão magoando o outro, machucando o outro, sendo rudes com outros e achando que estão abafando, porque isso é que é o correto e não entendem na felicidade um serviço, né? A gente consegue ser feliz quando a gente serve a Cristo e os seus propósitos. E o que Cristo espera de nós dentre a nossa comunicação? Como é que a gente pode ser mais comunicativa e não ser tão rude, tão grosseira, não parecer tão invasiva, né? Como isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o que é delicadeza, né? Então, a delicadeza, antes de mais nada, é uma manifestação da caridade, é uma expressão da caridade. Por que é da caridade? Caridade é amor, né? Ela está muito ligada à misericórdia, que é se colocar no coração do outro. Então, no momento em que eu sou caridosa, eu estou amando o próximo. E por consequência estou amando a Cristo, que é o que eu devo fazer aqui. Então eu tenho que me preocupar sim
com o outro, eu tenho que me preocupar sim com os demais. Não exatamente porque o outro necessite de um cuidado como um nenê, mas porque no outro há um Cristo também. Mas Aline, aí vocês vão me dizer assim, mas Aline, existe aquelas pessoas que são tão ruins conosco, tão grosseiras conosco, e por que a gente tem que ser gentil e caridosa com ela? Em primeiro lugar, não se paga mal com mal. E em segundo lugar, vocês têm que aprender a treinar o olhar de vocês. Enxergar Cristo no outro. Mas como, Aline? Praticamente impossível. Bem, vocês lembram, né, da Via Sacra? Vocês lembram que tem um momento em que Santa Verônica vai lá com um lencinho e limpa o rosto de Cristo, né, da Sagrada Face? Pois é, naquele momento, Cristo estava desfigurado. Não, Cristo não é aquela imagem só assim que vocês veem com um cortezinho aqui, com o roxinho. Não, ele estava desfigurado, né? Há evidências e provas a respeito do quanto Cristo sofreu. Quem viu o filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, pode ter uma leve ideia do que aconteceu. Então nós temos que ser muitas vezes como Santa Verônica. A maioria das pessoas viravam o rosto, não conseguiam enxergar, olhar a face de Cristo. E Santa Verônica foi lá e fez o quê? Enxugou. Ela foi lá e cuspiu, como muitos fizeram, jogou terra, como muitos fizeram. Não, ela foi lá e enxugou. Então, aquele cristão que almeja a santidade, o mínimo que tem que fazer é se inspirar nos santos. E os santos foram sutis quando enxergavam a face mais chagada do outro, porque ali também há Cristo, mesmo no pior ser humano há Cristo. E eu jamais vou poder pagar o mal com o mal, ser rude e grosseiro. Claro, eu não estou falando que vocês tenham que ser subservientes. Ser delicado é ser firme, muitas vezes. Eu mesmo costumo dizer para os meus filhos que a arte de saber falar, vocês podem mandar até uma pessoa longe e a pessoa vai até te agradecer. Nossa, muito obrigada por ter me mandado longe. Porque vocês podem falar isso de diversas formas, de uma maneira muito educada, muito querida, muito simples, que a pessoa vai inclusive agradecer a vocês. Então, se vocês tiverem a consciência de como falar, de ser sutis no falar, vocês vão se dar conta que estão sendo cada vez mais caridosos. E esse treino dentro de vocês é uma luta, não é fácil. O significado da palavra delicadeza, né, segundo o dicionário, é benevolência, benignidade, afabilidade, cortesia, educação. Então, o que é a nossa delicadeza? O que a gente tem que ser, né? Para ser delicado, Aline, como eu vou ser delicado? O que é ser grosseiro? Grosseiro não é só nas palavras de uma pessoa que fala grosseiramente, né? É nas atitudes, é até nas brincadeiras, né? Então, às vezes a pessoa tá vendo um vídeo de alguém da internet e vai lá e faz um comentário grosseiro. Agora virou moda de uns tempos pra cá as pessoas atacarem publicamente alguém que está fazendo algum trabalho justo, né? Tá tentando ajudar outras pessoas. Tudo bem, todo mundo tem direito de discordar. A questão é como falar, né? Então, tem gente que diz assim, chega pra mim e diz assim, Aline, eu não penso assim, que quem sabe a gente que é diferente, beleza, né? Converso numa boa. Agora tem gente que entra de sola, né? Vocês querem ver um exemplo? Esses tempos até eu fiz um story e o corretor trocou uma palavra, botou uma que ficou com um erro grotesco de português. E eu não vi, é aquela correria de mãe, tá escrevendo história, respondendo caixinha, vai atender filho, eu vou ver depois no meu celular. Aí o Rafael às vezes me manda, Aline, tá lá, tá errado. Tipo, corretor bloqueou, ou eu mesmo, às vezes na correria, escrevi mesmo errado, acontece mesmo, né? Não vou aqui só me esconder atrás do corretor. Bom, o que acontece? Às vezes a pessoa até diz, Aline, tal palavra. Tá, beleza. Agora tem pessoas assim, ó, tem gente que nem segue, ou gente que segue, mas nunca, nem pra curtir uma foto, nem pra dizer assim, oi, sabe? E vai lá, só escreve a palavra. Por exemplo, vamos supor a palavra escassez. E aí só escreve escassez corretamente, assim, pá, embaixo do stories. Então, assim, ó, isso é uma maneira grosseira
de se dirigir a outra pessoa, tá? Fala com jeito, fala com sutileza. Ah, tu te ofende com isso? Não, de modo algum. E o meu objetivo aqui não é dizer que eu estou ofendida ou reclamar da maneira como vocês escrevem comigo. Pelo contrário, o meu objetivo aqui é realmente ajudar vocês. Porque imagina só, vocês, né, vou falar agora com os cristãos, tá? Com os católicos cristãos. Vocês são pessoas que falam rudemente, estão sempre corrigindo grosseiramente os outros, se tratando os outros mal, tem movimentos bruscos, grosseiros o tempo inteiro. Será que a pessoa não vai olhar para vocês que não é convertida e vai dizer assim, nossa, né, eu não quero ser assim, por que essa pessoa quer passar? E a gente tem que pensar, Cristo é assim? Cristo era uma pessoa grosseira? Não, né? Cristo era uma pessoa de uma gentileza, uma delicadeza única. E ele, com certeza, era firme nas palavras, mas sabia como chegar no coração das pessoas. E essa é a questão da delicadeza. Delicadeza é saber chegar no coração das pessoas. Por quê? E qual é a régua para isso, né? Como é que eu vou medir isso daí? Como ter essa gentileza, essa delicadeza, essa capacidade de se colocar no lugar do outro e de saber falar, né, com o outro de uma maneira que o outro não se sinta ameaçado, violentado. Claro que tem pessoas que são melindrosas, eu também, né, não posso me pautar exatamente pelo outro. O que eu tenho que pautar, a minha pauta é Cristo, como Cristo gostaria que eu falasse. Para isso eu vou até a Bíblia e leio o que Mateus falou. Tudo que desejais que os outros vos façam, fazei-vos também a eles. Então vocês têm que pensar, nossa, eu gostaria de ser tratada assim, eu gostaria que falassem assim comigo, né? Não, então, por que eu tenho que falar desta maneira com os demais, tá? Por que eu tenho que falar com as pessoas dessa maneira rudemente, grosseiramente, sendo uma pessoa invasiva e intrusiva? Então, tem gente que olha, por exemplo, eu tava lá na DEA, né, esse final de semana passado, e teve gente que uma pessoa me escreveu assim, acho que até foi em tom jocoso, com certeza eu procuro não pensar mal das pessoas, acho que realmente não foi por maldade, disse assim, nossa, tem bandeirolas aí. Eu fiquei pensando, que bandeirolas? Já tá chegando até o Natal, ainda tem bandeirolas, hahaha. E eu fiquei pensando, que bandeirolas? Eu nem respondi, sabe? Porque eu tenho essa política, eu normalmente não respondo. Hoje eu tava meio com vontade de conversar com algumas pessoas mais firmes, até para tentar ajudá-las, né? E aí eu disse assim, que bandeirolas, né? Fui olhar e perguntei, que bandeirolas tem? Aí ela riu e disse assim, nossa, repararam nisso? Gente, as pessoas, eu não vi, eu tava na casa dela e não vi isso aí. Porque para mim isso não é o mais importante. E ainda que eu tenha visto alguma coisa, eu não vou ser indiscreta de comentar, tá? A Ingrid está dizendo, duvido que falariam certas coisas pessoalmente. É verdade, as pessoas se escusam, às vezes, atrás de uma tela, para derramar veneno. Mas a boca fala aquilo do que o coração está cheio. E isso é uma coisa muito triste. Quando a pessoa está com o coração cheio de veneno, cheio de rancor, ela vai transbordar aquilo. E isso daí só faz mal para quem? Principalmente para a própria pessoa que está derramando veneno na volta, que está sendo grosseira na volta. E aí eu também vou falar, né? E eu estou falando para todo mundo. Eu estou falando inclusive para mim. Muitas vezes eu posso não ser tão rude e tão grosseira, mas eu posso ser maldosa em algum comentário, talvez com meu esposo ou com os que estão perto de mim. Então, eu tenho que todos os dias fazer essa reciclagem de pensar, de levar na minha oração, de levar na minha meditação. Será que eu magoei alguém? Será que eu fui grosseira com alguém? Né? Então, eu tenho que saber como agir. O Rafael tá falando fora os passivo-agressivo, que é exatamente isso que eu tô falando. É aquela pessoa que dá um ha-ha-ha, nossa, mas tu é linda. Ai, e essa barriguinha, mas tu é linda, te adoro, sabe? Isso é passivo-agressivo, porque vocês estão reparando na pessoa. Às vezes a pessoa tá inchada, tá com algum problema, né? Vocês não sabem, então vocês estão sendo invasivos quando fazem isso. Qualquer pessoa que faz isso está sendo invasivo, né? Então a gente tem que saber o que falar.
Olha, então, pois é. Eu acho que algumas pessoas já vêm para as redes procurar pontos para criticar, mesmo que sejam pequenas coisas. É possível que eles chamaram atenção por vezes. Isso é verdade, é verdade. Sabe o que acontece? Quando o outro não me agrada, eu não vejo mais. Eu saio, eu não sigo, né? Até para procurar eu não ser injusta com a pessoa, não pecar em pensamento, não ficar, ai, nossa, né, peguei, vocês dizem ranço, a gente diz nojo, que no Brasil, vou pegar nojo, me tapei de nojo, uma expressão bem gaúcha, né? Não gosto de me sentir assim em relação aos outros. A gente tem que buscar ver o melhor no outro. E se a gente não consegue, o melhor realmente é se afastar e rezar pela pessoa. Agora, tem gente que entra com esse intuito, o intuito da crítica, o intuito de, nossa, olha aí, né, tem empregada, madame, muito fácil vir aqui falar isso. Então, essa pessoa já entra com esse tom ruim, com esse tom de crítica. Não te serve, minha filha, tu és adulta, né? Ou pelo menos quem está numa rede social deveria ser adulto. Quem está assistindo uma live às 9 da noite hoje deveriam ser adultos, né? Então, o mínimo que a gente espera é que esta pessoa se retire dali. É como eu vou num lugar, na casa de alguém, e aquela pessoa foi rude, foi grosseira, eu não vou mais lá. Por que eu vou conviver com aquela pessoa? Eu vou rezar por ela, mas eu não preciso, né? Então, realmente, é olhar o outro com generosidade, né? Então, é aquela coisa assim, olha, aqui também tá, a Lana falou alguma coisa sobre a filha. Ó, a filha de 12 anos não gosta de falar grosseira com as pessoas, mas na escola dela tem meninas que criticam ela. Hoje ela foi grosseira, às vezes é preciso cortar, né? É que o problema, assim, ó, a questão da convivência, né? E isso vale para crianças, vale para adultos. Quando a gente está num ambiente hostil, a gente acaba se tornando hostil. Por quê? É como alguém que está armado, né? E empunha a espada ou saca a arma e aponta. O que a gente vai fazer? A gente vai se defender. Assim é com a palavra. O outro chega com a palavra grosseira, com um gesto grosseiro, gesto rude, a tendência é a gente se defender. E com o tempo, mesmo que a pessoa seja mais delicada, a tendência da pessoa é ser rude, ser grosseira, porque o ambiente está tornando ela, está empurrando ela para ser assim, está moldando essa pessoa para ser assim. Agora, a pessoa que já tem capacidade de maturidade, já é uma adulta, né? Com os filhos a gente vai conversando, vai ajeitando daqui e dali, explicando, não faça assim. Mas a pessoa que já tem capacidade, que é adulta e que ela não pode estar naquele ambiente rude e pode se afastar, no caso, né? Ela vai se afastar, beleza, ela não precisa conviver com aquilo para nos contaminar. Agora, se convive com pessoas assim, é meu ambiente de trabalho, meu esposo, meu filho, meu primo, minha avó, minha mãe, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar estratégias e meio para que essa pessoa não me contamine, em primeiro lugar, com a sua rudeza e eu consiga, através da minha docilidade, ajustar essa pessoa, né? Ajustar essa pessoa. O que é ajustar essa pessoa? É eu perder a firmeza mais uma vez. Ó, sempre fui delicada, mas depois de passar por uma empresa que eu era a única mulher, precisei me impor para ter voz. Mas impor, ser firme, não precisa ser grosseiro, tá? Quer ver um exemplo? Um caso de uma senhora que eu conheço, tá? Na época ela era solteira, uma moça bonita, trabalhando numa empresa onde só tinha homens. Ela contou esse caso. E aí, assim, ela disse que nunca nenhum homem se passou com ela. Mas ela sempre manteve a linha firme de não dar muita conversa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ponto. Tá? Aí disse que uma vez um entregador chegou e disse, meu anjo, minha querida, assina aqui. E ela olhou e disse, eu tenho um nome, meu nome é fulano e eu gostaria que me chamasse por esse nome e não por meu anjo, minha querida. Ponto. Tá? Ali ela delimitou, ela deu o limite para a pessoa. Ela não foi grosseira e disse, escuta aqui, o que tu tá pensando, tal, sai daqui. Não, ela simplesmente delimitou. Não houve uma grosseria, houve um limite. Né? Agora, houve uma invasão do limite dela. Né? Eu não posso invadir o limite do outro, como eu também tenho que saber me impor, colocar o meu limite. Mas existe uma maneira para isso. Bom, mas aí eu convivo, né, com a pessoa que é grosseira,
E o que que eu faço? Aí eu vou até lembrar vocês lembram do filme A Bela e a Fera? Né? Vocês lembram que ela teve que aprender a amar ele primeiro para que ele se moldasse, para que ele perdesse aquela roupa, aquela fantasia, aquela feitiço que o transformou numa fera. Então, tem até uma frase, quem lembra pode botar aí, que a gente tem que primeiro amar, às vezes temos que amar as coisas rudes para que elas se tornem amáveis. Tem uma frase aí que fala sobre isso, que fala sobre este tema, tá? E a gente tem que saber que muitas vezes a gente tem que amar aquele Cristo. Cristo não precisava de nós, não precisava nos amar, não é? E mesmo assim nos amou. E quanta coisa de errada a gente faz. Porque nenhum de nós aqui é santo. Eu não sou santa. Gostaria muito, né? Mas não sou. Tô sempre lutando contra as minhas má tendências, algum pecado que eu tenha. Enfim, então a gente é assim e Cristo nos ama mesmo assim. E a gente cai às vezes e tá enlameado, tá no chão e Cristo continua nos amando. Não é mesmo? Então assim, o que a gente tem que fazer? A gente busca, né, amar esta pessoa, porque mesmo nós que somos tão assim cheios de pecados, tão miseráveis perto do Criador, Cristo nos ama de todo o amor que Ele possa ter, toda a paciência, 1000 vezes confessemos, 1000 vezes Ele nos perdoará. Então por que, a Ingrid botou, algumas pessoas precisam primeiro serem amadas para se tornar amáveis. É isso aí, gente, né? Agora, eu tenho que saber também que para chegar no coração dessas pessoas não vai ser um caminho muito fácil, não vai. E também eu tenho que saber que algumas pessoas, mesmo eu sendo doce e delicada, não vão gostar de mim. E tudo bem, isso é um problema delas. Aí vocês pensam assim, nossa, Aline, mas é fácil gostar de uma pessoa, tu tem uma certa formação, tu é delicada, como não gostam, né? Então, às vezes as pessoas que não gostam, por exemplo, de mim ou de vocês, não gostam pelo mesmo motivo que vocês gostam. Justamente porque vocês são como vocês são. E isso é um problema delas. Mas não pode impedir vocês de serem gentis, de serem solícitos, de serem delicados. E cuidar para não entrar num território do outro. Hoje uma pessoa até me escreveu e disse assim, Aline, eu tenho filho pequeno, a minha casa, eu trabalho em casa, ela tem uma mini fabriqueta em casa, e a minha casa, na maioria das vezes, não tá bem arrumada. Aí eu tenho uma amiga que vem e que fica falando assim, nossa, parei que eu te ajudo, nossa, deixa eu ajeitar aqui. Então assim, por mais boa vontade às vezes que a gente tem, eu quero ajudar a fulana, às vezes está sendo invasivo, porque ela se sente mal, ela também não gosta da casa dela assim, mas ela sabe que é um momento na vida dela, que ela está se dedicando para o filho, que ela tem que trabalhar. Então às vezes uma boa intenção não vai bastar, né? Então saibam como chegar, percebeu a pessoa, né, com o olhar a pessoa já não gostou, ok, né? Fica tranquila. Não quer. Excesso de autonomia, excesso de ajuda, às vezes muito mais atrapalha. É também indelicadeza, também é rudeza. Então a pessoa que olha pra cá e diz assim, nossa, Aline, que bagunça esses teus livros, eu vou arrumar pra ti. Será que a pessoa sabe que eu quero que ela arrume? Será que a pessoa não sabe que eu gosto assim? Será que a pessoa sabe que eu quero... né? Então eu não contratei essa pessoa, eu não dei intimidade pra ela falar isso pra mim. Não é minha mãe, né? Então... por que a pessoa vai se inserir na casa do outro dessa maneira, se inserir na vida do outro dessa maneira, tá? Então, o Rafael disse que precisa de sabedoria, boa vontade não basta. E essa sabedoria, como adquirir? Primeiro lugar, a gente tem que perceber o outro. Nós estamos num mundo de muito barulho, de muito ruído, né? E todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir, ninguém quer escutar o que o outro tem para dizer. E às vezes o outro não vai falar só com palavras, vai falar com gestos, com atitudes. Então a gente tem que saber ouvir e ver o outro. Mas aí também tu vai oferecer ajuda à pessoa, tu não pode nem oferecer ajuda? Não, não é isso, não tô falando isso, eu tô falando de ultrapassar limites. Nós temos que saber diferenciar o que é ajuda
e o que é ultrapassar os limites que a pessoa te deu. Tu tá convidada numa casa, né? Teve uma janta, é mais do que educado a pessoa já, né? Ir lavando a louça, já se oferecendo. Isso aí é uma coisa muito bonita. Agora, se a dona da casa diz, não, eu não quero que lave, eu não quero, eu não gosto, eu gosto de eu lavar a minha louça, pode deixar aqui, ok, respeita, né? Agora a pessoa diz um não por educação, tu já tem uma certa intimidade, tu tá vendo, a pessoa vai ficar cheia de louça e tudo, né? Vai lá e ajuda, que lindo, que bom, né? E ser útil, ser prestativo é o mínimo que importa. Mas isso também é delicadeza, né? Se colocar na necessidade do outro. Mas a gente tem que saber até onde vai, tá? Mas agora, a questão toda é, saibam, né, entender a dor do outro. E como ser delicado com os demais, principalmente com os de casa, que a gente tem muita intimidade, né? Porque o excesso de intimidade, ele traz também alguns problemas. O que, claro, obviamente, a gente tem que ter um excesso de intimidade com o marido, a gente tem que ter excesso de intimidade com os filhos para poder se aproximar deles. Mas ele tem esse viés, que às vezes a gente está tão íntimo, tão largado, que a gente é rude, né? A gente fala, mas como? Né? O marido pergunta, eu não tô achando o sal, amor, e o sal tá na frente. E aí a esposa já cansada, né, já tá braba lá, cansada, assim, esgotada, diz, mas tu não enxerga, tu é cego, né? Então, a questão é, eu precisava falar assim? Respira fundo, o sal está no meio, amor. Olha só, já evitou uma briga, evitou uma grosseria, né, evitou uma rudeza, principalmente com os que cercam a gente. Porque tem uma coisa também, né? Para muitas pessoas é fácil ser delicado na rua. É tranquilo, é suave ser delicado na rua, porque eu não encontro sempre aquela pessoa e na maioria das vezes a nossa vaidade quer que os outros enxerguem a gente como uma pessoa muito virtuosa, né? E tudo mais. Então a gente se esmera às vezes na rua. Né? E que não estou dizendo que tem que ser grosseira na rua, não é isso, pelo contrário, não estou me desdizendo. Mas o que eu quero chegar, no ponto que eu quero chegar, é que é muito mais difícil a caridade dentro de casa. É muito mais difícil eu ser gentil, às vezes para dizer isso, né, pro meu marido que não tá enxergando o sal que tá na frente dele e não enxergou que eu tô exausta, cansada. Às vezes não, às vezes o outro não enxerga. E a gente tá ali com aquela pessoa convivendo no dia a dia e vai matando o amor, vai matando a boa relação. Então, a gente tem que pensar que os que estão mais próximos da gente são os mais dignos da nossa delicadeza, são os mais dignos do nosso amor, da nossa caridade. Então, muitas vezes, né, a gente respira fundo, tá? E fala depois que respirou. A gente pensa antes de falar. E é isso que eu falava do mundo que não quer ouvir. Porque normalmente as pessoas já saem atropelando palavras, querem tudo muito rápido. Porque a gente tem muito rápido. Eu ainda sou de uma época em que a gente procurava, tinha que fazer um trabalho de escola, a capinha, folha de ofício, tá? Escrita à mão, trabalho de não sei o que, bem bonita, recortava de revista, colava, ia procurar na biblioteca, numa enciclopédia para poder pesquisar. Ou seja, a gente tinha que ter a virtude da paciência junto conosco. A geração atual, e nós estamos entrando nesse movimento, é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. É a geração fast food, tô com fome, na hora já tá comida. Eu quero uma informação, papa Google, na hora eu tenho informação. Eu quero ouvir uma música que eu não lembro faz tempo, eu não tenho que ir lá esperar, né, para gravar aquela música que eu gosto. Aí o radialista fala no meio da música que não dá mais para gravar. Eu sou dessa época, né? Então, isso não tem mais. É tudo muito rápido. E assim estão ficando as relações, muito rápidas, muito ligeiras, muito instantâneas e esperam isso do outro. Só que o ser humano não é assim. O ser humano não funciona assim, não pode funcionar assim. O ser humano, ele tem que ter mais tempo. E esse tempo tem que ter também qualidade. Então tem que ter olho no olho, tem que ter conversa, tá? Tem que saber ouvir.
é difícil para alguns temperamentos. Eu sei, por exemplo, aqui em casa, é muito engraçado o que acontece. O Rafael, temperamento quente, colérico, né? Ligeiro. E eu falo normalmente, eu falo devagar, pausado. Então, se eu tô cansada, o meu tom de voz diminui. Eu falo mais devagar, slow motion, né? E o Rafael às vezes coloca, eu digo, Rafa, que não diz Rafa, fala logo. E aí eu digo assim, eu preciso que tu vá no supermercado me trazer. Quando eu falo me trazer, ele simplesmente já tá no carro, não é, Rafa? E aí chega lá no super, a gente vê, né, aquele um telefone, o que era mesmo e tal. Então, às vezes acontece isso, né? Claro, obviamente é uma questão de ajuste, né? Eu tenho que falar um pouquinho mais rápido, né? E ele, né, se força muitas vezes a me ouvir, esperar, mesmo sabendo que eu vou falar um pouco mais devagar, tá? Mas a questão não é a velocidade das palavras, a questão não é isso, a questão é muito além, é a paciência para ouvir o outro. Isso também é delicadeza, porque vocês podem pensar que muitas vezes a delicadeza ela se manifesta apenas com palavras, né? E nem todo mundo, eu não quero aqui padronizar ninguém, nem dar regrinhas de dizer assim, todo mundo tem que falar como a Aline, devagar e um tom de voz mais calmo. Não, tem gente que fala um pouco mais alto, tem gente que é mais acelerado um pouco. Ok, é o seu jeito, tudo bem. Dá para dar uma controlada, dá para dar uma segurada um pouquinho, porque todos nós temos que melhorar, assim como eu tenho que falar um pouquinho mais rápido para o meu colérico, né? O colérico também tem que às vezes dar uma puxada, o sanguíneo tem que dar uma acalmada, não atropelar as palavras, baixar um pouquinho o tom de voz, falar um pouquinho mais baixo, tá? Todo mundo tem que se ajustar um pouquinho, mas não precisa se modificar, não precisa se tornar outra pessoa, tá? O mais importante na questão toda, saber enxergar o outro e dentre as suas capacidades e habilidades, se colocar no lugar do outro, se prontificar. E muitas vezes não é só com as palavras, é com o olhar, é com as atitudes. Aquela pessoa que, às vezes, tem pessoas assim, né? Vou falar até fleumáticos, que também muitas vezes acontece, não tem nem paciência também. Respiro, te olho assim, com aquele olho assim, né? E aí tu já viu, ali já murchou, aí o melancólico mesmo já se retraiu, né? Aí essas pessoas, às vezes, as crianças às vezes já, nossa, já percebi, papai não quer falar comigo, né? Então, a questão também é a postura da pessoa, é a maneira como a pessoa olha, a pessoa fala, a pessoa age, tá? Então, aquela pessoa que vai lá e busca ouvir com atenção o outro, se dedicar a dar um tempinho para o outro, pensa que está dando um tempo para Deus. Às vezes os outros só querem dar uma desabafada, querem falar um pouquinho mais. Busca ouvir aquela pessoa, busca acolher o que aquela pessoa tem para dizer. É importante para ela. Por que tem tanta depressão? Por que tem tanto jovem triste? Por que tem tanta criança que só busca consolo em eletrônicos? Será que a gente tá conseguindo tanto casal que não conversa mais? Você sabe que os chineses, eles têm uma máxima, né? Que é assim, que o casal, tu tem que buscar te casar com o teu melhor amigo. E se ele não for, busca fazer ser o teu melhor amigo. Porque na velhice é isso que vai restar. Os filhos vão embora, a relação íntima sexual já não vai mais existir. E o que vai restar? A amizade, o companheirismo. É aquele casal que consegue sentar e conversar. Será que vocês conseguem conversar ainda uns com os outros? Ouvir o esposo, ouvir os filhos, ouvir um amigo, ouvir uma pessoa na rua. Às vezes até um caixa de supermercado. Eu sou de uma cidade aqui bem pequena do interior e todo mundo se conhece, todo mundo se conversa. E a gente fala do tempo, né, do caixa do super até o atendente de loja. É muito difícil ter alguém assim, não gosto daquela pessoa, não vou falar com ela, né? Todo mundo se conhece, e aí o fulano, e os filhos, a filharada, tudo mais.
né, tranquilo, isso aí é uma relação muito saudável social. Agora, quem mora nas cidades grandes, passa no supermercado, passa reto, não é capaz de olhar para a moça que está atendendo no caixa e buscar, né, dar uma palavra para ela. A pessoa se fechou, ó, não quer conversa, ok, mas sabe, ser gentil com aquela pessoa. Tudo bem? Boa tarde, boa noite. Passam do lado do porteiro do prédio e não dão boa tarde, boa noite. Aquela senhora que está limpando o chão que tu pisou com o teu pé, que sujou aquele chão. Ah, mas ela é paga para isso. Mas não importa, ela está lá limpando. O que custa dar bom dia, boa tarde, ser gentil, ser delicado. Então, se tu não consegue estabelecer essa comunicação de delicadeza dentro da tua vida social real, que dirá na vida das redes sociais? Que dirá isto? Porque aí tu tá de trás de uma tela, então tu pode tudo, né? Posso tudo. Eu não conheço mesmo a Aline. Vou lá, já vi um monte de defeito ali, um monte de bobagem que a Aline escreveu. Olha aí, essa guria vinha aqui, bem gaúcha, falando essa guria, né? Já não sou mais guria, mas tudo bem. Falando um monte de bobagem, um monte de asneira, vou lá e vou falar. Vou lá dar uma largadinha. E aí não sabem que a outra pessoa pode estar passando. E não é graças a Deus, não é o meu caso, porque eu realmente, assim, não costumo me ofender mesmo, e se eu achar que for ofensivo, eu vou bloquear a pessoa, ou a pessoa, vou dizer o que eu acredito, o que eu penso, e a pessoa, se quiser deixar de me seguir hoje, uma lá se desentendeu comigo, né, resolveu deixar de me seguir, porque rendeu a história hoje de tarde, hoje foi o dia, não pegaram o dia bom, porque normalmente eu deixo passar, né, não sou o tipo que busca embate de forma nenhuma, né? Aquele tipo, ó, quer ter paz ou quer ter razão? Paz, sempre, não preciso ter razão, ok. A razão tá em Cristo, eu já sei disso, então, por mim, quer crer, que bom, tô aqui para falar a palavra dele, mas não quer, paciência. Cristo não arrombou a porta do teu coração, não vai ser eu que vou fazer isso, né? Então, busquem, sinceramente, busquem do fundo do coração de vocês, tá? Busquem pensar, respirar, ouvir para falar, tá? Pensem em como vocês podem falar com o outro. Sabe que a questão das regras de etiqueta e a delicadeza, ela está inclusa dentro das regras de etiqueta. Ela é uma manifestação muito franca da caridade. Inclusive, a gente até fez um masterclass sobre isso, né, Rafa? Não sei se está no YouTube ou se está na comunidade, mas a gente fala sobre isso. Eu falo Rafa porque o Rafa está assistindo a live aí. A gente fala muito sobre isso, né? A gente fala sobre essa questão da importância do outro. A gente vê muita gente agora, porque assim, como eu falei para vocês, eu sou daquela época dos livros que redes sociais foram surgir bem depois. Então a gente se formou, principalmente o Rafael e eu fui formada com isso, que eu já me converti depois, de uma certa idade, por livros. A gente lia doutrina, ia entender, ia buscar livros de santo e tal. E a gente se formou assim. A maioria das pessoas hoje, principalmente os mais jovens, eles já pegam na internet tudo muito de pronto, né? Já entram para pegar tudo muito de pronto. Que legal, não sou contra isso, eu acho ótimo isto, né? Maravilha, ficou acessível para todo mundo. Mas viram máquinas de conhecimento e se esquecem do lado humano. E aí eu volto para a sociedade hedonista, a sociedade que acha que o mundo tem que girar em torno do próprio umbigo, né? Por quê? Porque a gente deixa o ser humano de lado, se esquece que nós também convivemos e acha que somos só cérebro. Acha que, e também está muito ligada a essa sociedade da louvação do filho único, das pessoas que acham que é maravilhoso e é um absurdo ter mais de um filho. Por quê? Porque claro que é difícil, né? Não vou adorar a pílula, até porque seria ridículo, todo mundo sabe isso aí, né? Os meus filhos brigam aqui, né? Tem épocas que um se desentende mais com o outro,
Tem a questão, agora tô entrando na adolescência, tem as rusguinhas, se dizem coisas, meninas, né? Mulher, você sabe, né? Dizem coisas umas para as outras. E a gente vai intermediando, vai mostrando. Por quê? Porque a família, ela tem que ser a base da sociedade. Se eles não aprenderem dentro de casa a serem seres humanos, bons e decentes, não adianta nada serem excelentes na questão católica, excelente sabe tudo de doutrina, ou um médico excelente sabe tudo de medicina, mas é um lixo de ser humano, atende mal todo mundo, né? Não passa a palavra de Deus de maneira que as pessoas consigam compreender, assimilar. Então vejam bem, e a questão da formação humana, ela é tão importante, da delicadeza, ela é tão importante, que é aquilo que a gente fala assim, ó, que o exemplo arrasta, sabe? O teu exemplo vai arrastar, mas o mau exemplo também. Então vocês já se deram conta que muitas vezes as atitudes de vocês também vai arrastar pro mal? Então as pessoas, também tem aquelas pessoas assim, ó, que entram nas redes sociais só para ficar criticando, falando mal dos outros, o fulano isso, mas fulano é hipócrita, o Beltrano, agora virou moda isso, né? E eu assim, ó, sinceramente, eu me sinto no direito de falar, vou abrir meu coração aqui, tá? Me sinto sim, porque eu tô aqui, ó, faz muito tempo, quando isso tudo era mato, tá? Desde a época do final do Orkut, a gente tá dando a cara a tapa, eu e o Rafael, tá? Seja com blog, coisa, já fui ridicularizada publicamente, tudo, então isso aí, ó, já não me interessa mais, não me importa, que vão pensar, importa o que Cristo pensa de mim, e a minha família, que eu deu satisfação. Claro que, obviamente, que por os outros não importa, mas não tem um grau de importância tão grande que vai me impedir de falar o que eu acho correto, tá? Pessoal adulto, tá? Não gostou, para de seguir. Depende, claro, se é um charlatão, uma pessoa que faz mal pro outro, né? Tudo bem, aí vamos orientar, né? Principalmente os seguidores. Agora, tem que compreender que se eu entro numa rede social com a intenção de ficar invejando o outro, falando mal do outro ou me comparando com o outro o tempo inteiro, eu tô fazendo o que ali? Eu tô errando ali. Sai dessa porcaria e não bota mais os pés. Sacode essa poeira que tá nos teus pés e não olha para trás. Se isso te faz mal, te leva a pecar, sai agora. Não se compare, a comparação é um ladrão de corações. A gente não faz isso. Eu gosto de seguir algumas pessoas, eu tenho como exemplo, e às vezes eu vejo que estão muito além de mim, eu gostaria de ser, mas eu não fico com essa história de, mas ela tá além, porque ela é isso, ela é rica, né? Ela tem 2 carros na garagem e tal. Não, eu gosto de olhar e de me inspirar no ser humano, né? Eu gosto de me inspirar no que ela tem de bom para me dar, no que eu posso aprender com ela, no que eu posso... Todo mundo tem algo bom para dar. E a gente pode aprender com todo mundo. A gente está aqui para isso. A gente está aqui para aprender. E é um saco que nunca vai ter fundo. É o saco da aprendizagem. A gente vai aprendendo. Então, olha como tudo está interligado. A delicadeza, a sutileza, a formação humana. Está tudo interligado. Está tudo unido. E tudo isso... são as virtudes, essas virtudes que vão me levar para o céu. E eu sou interesseira. Eu sou delicada, eu sou gentil, porque eu quero entrar no céu, porque Cristo me pediu, né? Então, ó, a Aline dizendo, ninguém é tão pobre que não possa dar algo a alguém, e ninguém é tão rico que não tenha algo a pedir ou precisar de alguém. Com certeza, esse é o princípio da humildade. A delicadeza também está muito ligada a humildade. Aliás, as virtudes, elas ficam interligadas. Então não adianta eu buscar ser um virtuoso de conhecimento e não ser uma pessoa virtuosa na formação humana, no trato com o outro, na gentileza com o outro, na delicadeza com o outro, no me preocupar com o outro. E esse se preocupar com o outro é começando com o que está perto de mim. E sabe com quem que vocês podem ser delicados também e se preocupar? Em primeiro lugar com Deus, né? Oração, dá tudo para Ele, tudo Cristo, né? Nosso amor maior. E depois vocês também têm que ser delicados com vocês, serem gentis com vocês para conseguir ser com o outro. Mas como? Ó, a Aline está dizendo, estou aqui desde que tudo era mato, sigo afirmando, Aline. Sou e sempre serei sua admiradora, querida, querida. Então, essa questão de ser delicado consigo,
O que é? É saber que eu tenho limites, eu tenho limitações, saber que eu sou, conhece-te, aceita-te e supera-te, para te conseguir transbordar. Muitas vezes tem gente assim, Aline, chega na minha caixinha, né, vem conversar comigo, na direct, desculpa, vem conversar comigo, na caixinha também. Ai, Aline, eu realmente, eu não consigo ser delicada, eu não consigo. Eu grito, eu falo alto, eu tô com raiva, tá? E eu não consigo. E aí eu tenho que dizer assim, tá, tudo bem, tu quer ser delicada com os outros, mas tu não tá sendo contigo. Tu não tá sendo gentil contigo também. Olha pra ti, o que que tu tá precisando? Aline, eu descuidei a saúde. Aline, eu descuidei. Tanto que as minhas primeiras aulas agora no YouTube, que eu fiz, tô fazendo uma série de aulas, eu botei lá, eu falo sobre essa questão da saúde. Então, às vezes a pessoa tá com açúcar altíssimo. Você sabe como é que fica uma pessoa com açúcar alto? Se tem algum médico aqui me assistindo, uma médica, confirma, por favor, o que eu tô falando. Ela fica irritada, ela fica brigona, ela fica mal-humorada, porque ela tá naquele vício do açúcar, não é? E às vezes só precisa cuidar da saúde. E ó, nossa, me tornei outra pessoa, Aline. Eu vou na academia, eu busco cuidar da minha alimentação. Não é só para ser linda pro meu marido, né? Porque ele merece, né? Mas principalmente pela minha família. Eu não gosto, eu queria comer chocolate todos os dias. Eu adoro macarronada, queria comer macarronada, tacinha de vinho. Queria ir pra academia, detesto a musculação. Mas eu vou, gente, eu faço porque minha família precisa. Porque senão me torno uma Aline irascível, Aline irritada, uma Aline que é grosseira, que não tem ânimo. Então, eu também tenho que buscar ser gentil comigo. E ser gentil, olha só, ser delicado, não tá dissociado de ser firme. Eu também tô sendo firme comigo. Tô sendo disciplinada, né? Tô indo e tô sendo disciplinada, tô sendo firme. Vou lá, vou fazer pela minha família. Vou lá, não quero fazer a comida, mas vou fazer pela minha família. Então, ser firme comigo, mas ser delicada. Ó, eu tô cansada. Hoje eu vou tirar a tarde pra descansar. Vou tirar a tarde para respirar um pouco. O que eu tô precisando, sabe? Fazer esse exercício de pensar também o que eu tô precisando no momento. O que eu gostaria. Às vezes eu tô tão, sabe? O dia a dia engole a gente. E eu tô tão assim, engolida, absorvida pelo dia a dia, que eu tenho que parar e pensar, nossa, eu não tô legal. Comecei a ser rude com o outro. Não é da minha natureza ser rude. E mesmo que eu seja rude naturalmente, eu tenho que pensar, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô sendo assim? E às vezes, só precisa sentar, se alimentar. Só precisa sentar e descansar. Só precisa sentar, buscar tomar um banho, buscar dormir, fazer um exercício, correr ao ar livre, respirar um ar. Só isso. E deu. Se organiza a sua rotina, já vai se aliviar, já vai se sentir melhor e conseguir encher o copinho que a gente tem dentro da gente com coisas boas para poder dar para o outro coisas boas também. Para eu poder ser disponível para o outro. Porque não adianta também, eu tô assim, ó, e eu sei o que é isso, sabe? Morar longe, sozinha, sem ajuda de ninguém, com um nenê pequeno, um doente, um vomitando, um amamentando, grávida, criança pela cabeça, tal. E a gente passa por esses sufocos, ou então assim, nossa, passando um problema de saúde na família, ou uma crise financeira, problema conjugal, tudo mais, né? Então o que eu tenho que fazer? Ó, eu tenho que buscar ser prática. Eu tenho um problema, vamos resolver esse problema, tá? A partir de eu resolver esse problema, não adianta nada eu também querer pelos detalhes. Eu quero ser delicada, mas eu tô afundada de coisa na minha vida pra resolver, e aí eu não consigo, sabe? Tô tipo num tanque, respiro, quero ser delicada e volto. Né? Claro que não está dissociado, eu tenho que buscar juntamente, né, medir as palavras e ser delicado no dia a dia, apesar de todas as adversidades, mas se eu estou afundada numa situação, vamos resolver a situação para eu conseguir transbordar o meu copo. Então é essa coerência de saber que eu vou transbordar daquilo que eu estou cheio, é que vocês têm que ter. E, para finalizar nossa live, que já está dando o tempo final vocês, tá? É saber que a delicadeza aproxima e mostra a Deus.
Eu, inclusive, assim, finalizando, falando da questão, eu falei amplamente, de uma maneira muito geral, uma visão muito geral sobre a delicadeza, mas afunilando de novo para a questão das redes sociais. Sabe que a gente consegue até estabelecer um certo nível de amizade com as pessoas que são delicadas, que são gentis, que são servis. É tão bom estar perto de alguém querido, de alguém gentil, de alguém que escuta a gente, de alguém que fala de uma maneira gostosa de ouvir. É tão bom estar próximo a uma pessoa assim. Então queiram ser assim, lutem para ser assim, né? E ainda que o outro seja rude, né? Eu sei que parece infantil, mas lembra da história da Bela e da Fera. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Se vocês buscarem amar essas pessoas mais rudes, ainda que não seja por elas, que seja só por Deus mesmo, por Deus, Nosso Senhor, que eu tô aguentando isso. Mas busquem com gentileza, com delicadeza. Vejam o caso os filhos de vocês, como eles agem. Eles são gentis? Eles são delicados? Quem eles estão copiando? Qual o exemplo que eles têm? Como eles se tratam? Como te tratam? Como tu trata eles? Então, isto é o que vai mover a sociedade. Não é uma sociedade onde as pessoas se olham atravessadas no trânsito e se soltam uma grosseria. É uma questão de saber tratar o outro para esperar que o mundo vá melhorar. Melhorar para Cristo, melhorar para Deus. No momento em que eu consigo ser gentil, porque Cristo me pede, ser delicado, ser preocupado com o outro que Cristo me pede, e ser delicado também, nesse cuidado no falar, já que eu falei para vocês, né, porque às vezes tu vai escrever uma coisa e a pessoa interpreta mal, não tá te ouvindo. Aqui, por exemplo, eu vou dizer assim, olha, esse quadro eu gostaria que fosse mais à esquerda, eu acho mais bonito. Então vocês viram, olha que queridinha que ela falou, né? Tudo bem, vamos botar agora. Se eu escrevi isso, este quadro, como é que uma pessoa às vezes mais de coração mais duro lê? Este quadro eu gostaria que se fosse à esquerda, ficar mais bonito. Não parece impositivo? Então, essa questão das redes sociais do escrever, ela tem que também ser cuidada, muito cuidada, porque o outro não vai ler com a percepção às vezes que tu tá falando. Então, cuidem no que vão escrever, como vão escrever, e buscar assim, ó, viver a própria vida sem se comparar, sem ficar achando defeito para criticar no outro. Isso é uma coisa muito ruim, o criticismo, tá? Todo mundo é crítico, todo mundo agora é crítico, todo mundo se acha no direito da opinião de criticar. Isso é produtivo? Cristo te pede isso? Vai ajudar alguém essa tua crítica? Não, mas é uma crítica construtiva. Ou então dizer, tu não sabe ouvir crítica. Não, a questão não é essa, eu não te dei espaço para criticar. Eu, com meus mais de 40 anos de idade, eu sou uma pessoa que tendo a ser muito pacata, muito mansa, eu aceito muito as coisas, mas eu aprendi a dar limite. E se eu não der o limite, as pessoas vão invadir. E dar limite também é uma forma de educar o próximo. Então, saber dar esse limite. Não, isto não me serve. Eu não quero isso na minha vida. Então, é essa noção que vocês têm que ter, de que esse serviço de ser gentil, de ser delicada, de saber falar, mas não é ser subserviente, né? Não é ser rude, não é ser grosseiro, que vai fazer a diferença. Dar limite, ser firme, delicado, firme, saber o que quer, uma pessoa madura, uma pessoa preocupada com um coração verdadeiro, de transbordando bondade. Isso é um exercício. Nossa, fulana nasceu bondosa, nasceu assim. Não, é um exercício. É um exercício. Tem pessoas que têm uma tendência a mais que as outras, mas todo mundo faz esse exercício e tem que fazer. Né? Mas saber dar os limites também. Ó, tá falando que quando o limite as pessoas se afastam. Bom, se a pessoa invadiu o teu limite de uma maneira
muito grosseira e se afastou, o problema é dela, então que bom. Agora, se tu foi grosseira na maneira que tu deu o teu limite, também tens que pensar nisso. Ó, não é pra mexer aqui, eu não gosto. Não, diga não, obrigada, não precisa, pode deixar assim. Ponto. Saber se colocar, saber se preocupar, porque o que o outro precisa? O outro precisa um sim, um não. Muitas vezes o outro precisa de um não. Ser delicado não é dizer sim para tudo, mas tem maneiras e maneiras de falar esse não. Maneiras e maneiras de dizer que não gostaria. Então sejam delicados. Delicados meninos e delicadas meninas, né? Saibam os limites. Saibam que tem coisas que não dizem respeito a vocês. Saibam que cada um tem o seu espaço e saibam chegar no outro, no coração do outro. Bem, quero agradecer a presença de todos nessa live, tá? Eu precisava falar isso, meu coração estava me pedindo fazia muito tempo que eu não fazia live. É realmente complicado para mim fazer live, eu tenho que dispor de um certo tempo, me preparar e tudo mais. E eu sei que eu tô em dívida, né? Eu sei que o pessoal gosta, tem gente que gosta, que assiste depois. Teve gente que me disse, Aline, eu vou estar no trabalho, não vou conseguir assistir. Vai ficar salva, sim, tá? E a gente fala muito dessa questão da formação humana na nossa comunidade, na comunidade da família Brodbeck, tá? Se vocês forem lá, pessoal que tá chegando, tem muita gente que chegou no meu perfil faz pouco, a gente tem uma comunidade que se chama Comunidade Família Brodbeck, e lá a gente fala bastante sobre essa questão da formação humana, né? Porque tem a doutrina? Tem, claro que é importante a gente saber doutrina, se formar intelectualmente, mas tem a formação humana, tem o trato social. Porque no final, né, é isso mesmo, é esse amor, é essa entrega, é esse rasgar os corações, é esse me abandonar em Cristo, é esse me moer por dentro para ser melhor para o outro e não é fácil mesmo, é que vai fazer com que eu me ajude a me salvar. Leiam a história de Santa Teresinha, vamos aproveitar que foi o dia dela, tá? Leiam a história de Santa Teresinha. Quem é teresiano como eu sabe do que eu vou falar, vou chover no molhado, mas leiam a parte em que ela fala de uma freira que perseguia ela no convento. Como é que ela agia? Como é que ela agiu? O que ela fez? Não vou contar para vocês. Se não sabem, peguem o livro da história de Santa Teresinha, a história de uma alma, e vão ler. Vocês vão gostar muito e vão aprender muito. Porque tudo que eu tô falando aqui e o que eu passo na comunidade, essa questão da formação humana, tá? Tudo aqui foi me dado também. Por isso que a gente quer passar, porque Cristo vai me cobrar disso, né? Então, tudo que eu tô dando aqui para vocês foi me passado. Então, eu quero que vocês aprendam, que vocês também peguem um pouco daquela sabedoria que a gente aprendeu dos santos, né, de pessoas de extremo trato humano, com quem eu me inspiro muito. Então busquem isso, busquem na vida de vocês. Vocês vão ver que vocês vão fazer essa diferença não só na vida do outro, mas principalmente para vocês. Vocês vão arrancar as ervas daninhas do coração de vocês, vocês vão tirar os espinhos que estão cravando em vocês. Porque quando vocês são ruins, são grosseiros, são rudes, vocês não só estão fazendo mal para o outro, vocês estão fazendo mal para vocês. Esse espinho que vocês lançaram para o outro também pega em vocês, também machuca vocês, tá? A bondade é o amor, e o amor não tem limites. O amor é Deus. Ele é a pura expressão do nosso amor. Jesus, a pura expressão do nosso amor. Nossa Senhora, a flor da delicadeza, maior inspiração. Então, busquem isso profundamente no coração de vocês. Levem na meditação desta noite, tá? Levem isso para vocês. Busquem, peço Nossa Senhora, é o que eu peço, me ensina a ser como tu. Mãe, me ensina a ser como tu. Me ajuda a ser delicada para levar as pessoas para Cristo. Me ajuda a ser querida. Me ajuda a ser uma pessoa que não seja invasiva para levar as pessoas para Cristo. E ela ajuda.
como o pai ajuda. Pai, me ensina. Vai na oração como filha. Vai lá como filha. Pai, me ensina. Pai, me ensina, por favor, eu quero muito estar perto de ti. Eu quero muito rezar. Eu quero muito ajudar. Eu quero muito espalhar a tua palavra. Me ensina como domar esse coração duro que eu tenho. Me molda. Então, uma boa noite para vocês. Ficou aí essa pequena meditação para vocês pensarem, tá? Fiquem com Deus. Sejam delicadas e não sejam invasivas. Tchau, tchau.